Deus abençoe nossas crianças. Queridos, vamos estar abrindo a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus 20, versículos do 24 ao 28. Mateus capítulo 20, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, como nós falamos no culto da manhã, iniciamos hoje as celebrações pelos 12 anos da nossa igreja, de modo que a gente aproveita esse mês para louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, pela história que Ele tem nos permitido viver, e registramos mais uma vez a nossa gratidão ao Senhor. Gratidão por todos aqueles que têm sido bênção em nossas vidas, na minha vida em particular, pessoas que oram por nós, pessoas que são suporte, pessoas que nos ajudam nas horas difíceis, pessoas que nos encorajam, pessoas que a gente nos abençoa e a gente às vezes nem sequer fica sabendo. Então a gente louva o Senhor por nossa igreja. A vida de cada um de vocês certamente é um presente para a minha vida. Ser pastor não é fácil, irmãos, mas aqui na igreja é mais fácil um pouquinho, entendeu? E como fizemos pela manhã, faço um desafio para você. Te incentivo a mandar uma mensagem para aquele irmão, para aquela irmã que tem sido bênção na sua caminhada aqui em nossa igreja. Alguém que te convidou, alguém que te apoiou, alguém que orou por você, alguém que teve paciência com você. Então, você vai mandar para ela a seguinte mensagem: a nossa igreja faz aniversário e você é um presente para a minha vida. A nossa igreja faz aniversário e você é um presente para a minha vida. Tem um slide aí, não sei se vai colocar. Hoje já vários irmãos compartilharam. Eu já recebi alguns, já mandei alguns, né? Então, fica aí ligado. Nossa igreja faz aniversário. Você é um presente para a minha vida. Pois bem, iniciamos também nesse domingo, irmãos, uma nova série de mensagens que tem como tema servos, a nossa identidade espiritual. É o tema que queremos trabalhar nas próximas semanas. E é um tema que a gente tem pensado, é um tema importantíssimo para a gente considerar na nossa vida como cristãos, na nossa vida como igreja, a nossa identidade espiritual. Aqui na nossa igreja falamos muito sobre a temática de sermos missionários, é o nosso DNA. Porém, quando a gente fala de servos, a gente fala de algo que vai além da missão, porque quando a gente chegar no céu, não precisaremos fazer missão, mas certamente continuaremos servos. E aí a gente começa com o tópico da identidade. É um tema que não diz respeito apenas à nossa realidade local. Todas as pessoas,
de todas as igrejas, de todas as religiões, inclusive aqueles que não têm religião alguma, em algum momento discutem sobre isso. Crise de identidade. Quantas pessoas estão se perguntando quem eu sou? O que ou quem define a minha identidade? Será meus antepassados, minha família, minha biologia, minha sexualidade, minhas escolhas, minhas opções políticas, meus erros, minhas manias, minhas conquistas, minha fé? Quem eu sou e quem define quem eu sou? E aí nós identificamos alguns problemas. Por um lado, a gente tem dificuldade em definir a nossa identidade em termos de relacionamento com Deus. Levamos em conta outros fatores, não o Evangelho. Na verdade, não gostamos da ideia de que outro defina a minha identidade. Afinal, a vida é minha. Eu sou livre para ser o que eu quiser ser. É como a cultura nos ensina a pensar. Mesmo dentro da igreja, há pessoas pensando assim, o que nos leva a um segundo problema. Pessoas que se definem como crentes, cristãs, evangélicas, filhos de Deus, pessoas de fé, pessoas espirituais. Mas poucos são os que entendem sua posição pela categoria de servos. Veja, gente que acredita em Deus, supostamente, frequenta igreja, porque, em certo sentido, não é muito difícil a gente falar, acreditar no amor de Deus, nas bênçãos de Deus, na vida eterna, na importância da igreja, como o Evangelho faz bem. Mesmo uma pessoa não cristã pode reconhecer que o cristianismo possui coisas boas, benéficas, positivas. O grande dilema está em a gente assumir uma posição de servos. Veja, o mundo funciona em outra lógica. Jesus indica isso aqui para a gente. O nosso ideal de vida é ser servido, não servir. Então a gente quer dinheiro e poder para servir menos e ter mais pessoas para nos atender. O que é o poder? Na prática, poder é a capacidade de você mandar nos outros. Poder ilimitado é mandar sem ser questionado. Na escala social, a posição mais baixa é do que serve, a mais alta do que é servido. O próprio avanço da tecnologia nos proporciona cada vez mais equipamentos, recursos que nos servem. Do controle remoto ao carro automático, da Alexa à inteligência artificial. A humanidade multiplica coisas para fazer o que antes nos dava muito trabalho realizar. A tecnologia cria servos. Nossos telefones estão aí cheios de servos, por exemplo. Facilita a vida pra caramba, eu sei. O problema é que junto com esse avanço, a gente vai desenvolvendo uma ideia de que no mundo ideal, somos servidos. Não precisamos fazer nada para ninguém. Tem sempre alguém, ou alguma coisa, para fazer pela gente. O céu que muitos idealizam, é aquele lugar onde não tem trabalho nenhum. Muitos imaginam o céu como uma espécie assim, de resort all inclusive. Você sentado à beira da piscina e os anjos te servindo. Bebidas e comidas à sua escolha. Pode ser que você tenha algumas surpresas quando chegar no céu. E aí o servir, irmãos, envolve questões psicológicas.
Porque atrelamos o servir a um sentimento de inferioridade. A posição do servo mexe com a nossa autoestima. Nos enchemos de vaidade quando somos servidos. Ao contrário, nos achamos as piores pessoas do mundo quando precisamos servir. Há serviços que parecem humilhação. Como assim eu fazer isso? Nas escolas, no mercado de trabalho, os espertos são os que conseguem evitar o serviço. Os bobos são os que servem o tempo todo. Crianças e adolescentes crescem associando o serviço em casa ao castigo. Servir é uma punição que os pais fazem aos filhos. Bom é quando ninguém pede nada para a gente fazer. Vamos aprendendo a servir em troca de alguma coisa. É aquela famosa pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Para valer a pena, o serviço precisa ser bem remunerado. Ninguém serve de graça. Servimos em troca de dinheiro, de vantagens. Servimos por interesse, para ganhar alguma coisa lá na frente. Talvez você diga assim, pastor, mas é assim que o mundo funciona. Lá fora. Ok. Não estamos promovendo uma visão ingênua da vida. E às vezes a gente tem que se adaptar mesmo ao mundo, eu sei. Mas a gente não pode permitir que a realidade do mundo determine a nossa visão da vida. Por que eu deixaria de me ocupar com um serviço que me trará lucro para fazer algo que eu não vou ganhar nada em troca? O que ganhamos servindo no reino de Deus? O que vamos receber em troca do servir aos irmãos? Reconhecimento, visibilidade, status, poder, influência. É óbvio, queridos, que receber pelo trabalho que realizamos é legítimo. Ser valorizado pelo trabalho é muito bom. O dinheiro pode ser uma bênção para aquele que está disposto a servir, mas é uma maldição para aquele que somente serve se ganhar algo em troca. Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre aqueles que fazem o bem em público, esperando reconhecimento. Ou seja, eu faço bem em troca de reconhecimento, visibilidade. E aí Jesus recomenda que a gente faça o bem em segredo. Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Lá em Lucas capítulo 6, ele fala daqueles que fazem o bem esperando em troca uma recompensa financeira. Ele vai dizer assim, que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? E olha que Jesus fala, olha, os pecadores emprestam a pecadores esperando devolução. Vocês, porém, não. Vocês precisam amar os seus inimigos, fazer o bem aos seus inimigos, e inclusive, veja você, dar, abençoar, servir aos seus inimigos, sem esperar nada em troca, sem esperar restituição, porque é assim que Deus nos trata. Outra área muito interessante para a gente pensar nessa questão da sociedade é como a gente tem as lutas de igualdade. Igualdade racial, igualdade de gênero, pautas legítimas. Só que aí a gente vai observar que os abusos históricos na exploração de pessoas vão criando em nossa mente uma resistência à ideia do servir. Então a gente associa qualquer conversa sobre servir o outro
a uma relação abusiva. Ora, se somos iguais, ninguém serve a ninguém. Mas será possível um relacionamento a longo prazo sem que ninguém se disponha a servir ao outro em algum momento? Isso também acontece na igreja. Por um lado, nós reproduzimos dentro da igreja a visão de hierarquia da sociedade. Crente gosta de título. Já reparou? Então você tem obreiro, evangelista, missionário, apóstolo, levita, pastor, diácono, presbítero, bispo, líder e por aí vai. Só que aí, para além de uma diversidade de funções, encaramos isso como uma diversidade de autoridade, uma hierarquia. Quem está embaixo serve muito, quem está em cima é servido. E aí a galera quer subir na hierarquia da igreja como quem tem uma espécie de plano de carreira. Então nessa visão vai ter alguém por arrumar a cadeira, por exemplo. Né? Você chegou, a cadeira está arrumadinha aí, tem as capinhas. Tem alguém para fazer isso? Ora, eu sou pastor. Eu estou aqui para pregar, eu não estou aqui para arrumar a cadeira. Pensamento errado. Tem gente que pensa assim, não, na igreja eu sou apenas membro. Minha função não é ficar arrumando cadeira, eu vim aqui apenas para assistir o culto. Será que é assim que funciona, irmãos? Há certas instituições religiosas que, infelizmente, acabam deturpando a ideia do serviço. E aí, de fato, você vai ter crentes que são traumatizados, porque acabaram, de alguma forma, sendo explorados. É a pessoa que percebe, que se dá conta que ela está sendo espiritualmente manipulada. E aí, quando ela percebe isso, ela sai dali. Mas ela traz junto feridas, tristezas, dores. A pessoa chega e diz assim, pastor, eu só quero ficar no banco. Aqui nem banco tem, então tá bom, né? Não temos banco para evitar esse problema. Então a pessoa diz, pastor, eu só quero ficar ali sentada, sendo cuidado e alimentado. Por quê? Porque ensinaram ela a pensar que servir é cuidar e não ser cuidado. É alimentar e não ser alimentado. É dar e não receber. É perder e nunca ganhar. É uma experiência de trauma. E aí você começa a pensar, será que essa igreja não vai me usar igual a outra me usou? Será que esse pastor não vai me manipular igual o outro me manipulou? Será que é melhor eu não me preservar e não me envolver? Então, irmãos, todos esses motivos que nós fomos enumerando até aqui mostram influências que vão se somando e criam uma dificuldade que a gente tem com a palavra servos. Quando associamos essa palavra à identidade, isso nos impõe algumas dificuldades. O problema é a gente combinar com Jesus. Porque o texto que lemos aponta em outra direção. Veja como Jesus apresenta a questão. Ele está comparando o funcionamento da comunidade dos discípulos com o funcionamento da comunidade geral, da sociedade em geral. E ele vai dizer, olha, o mundo, tanto naquela época, né, como agora, está organizado de maneira que os mais importantes são servidos. É a posição que os mais ricos e poderosos ocupam, óbvio. O revolucionário está a seguir. Jesus diz assim, entre vocês não é assim. Sabe, irmãos, essa é uma frase que a gente precisava se apropriar dela. Entre nós não é assim. Entre nós não pode ser assim. Entre nós não vai ser assim. A comunidade dos discípulos de Jesus
precisa funcionar de uma outra maneira. Os primeiros e mais importantes são os que servem. A honra está em servir, o privilégio está em servir, o destaque está em servir. Mais revolucionário ainda é quando Jesus diz que ele, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir. Imagine você conversando com Jesus e dizendo para Jesus que você, por algum motivo, algum desses que a gente falou aqui, ou outro, você diz assim: poxa, Jesus, eu gosto de você, você é legal, mas esse negócio de servir não é comigo. Não dá para mim, não agora. Filho do homem era uma das expressões que os judeus usavam para descrever aquele que Deus enviaria no final dos tempos para a salvação do seu povo. Tem a ver com a profecia que está lá no livro de Daniel, capítulo 7, verso 13. E essa profecia indica que o Filho do Homem seria alguém que receberia de Deus domínio sobre todos os povos. Ele estabeleceria o reino de Deus para sempre. Então, uma posição de autoridade, uma autoridade dada por Deus, de soberania sobre tudo e todos. Nunca passou pela cabeça de nenhum judeu que esse rei que viria estaria na posição de servo. Jesus assume a posição de servos, foi o que a gente meditou na pregação de manhã, Filipenses 2. Ele não se apegou ao ser igual a Deus, ele se esvaziou, ele se fez humano e ele assumiu a posição de servo. Veja, servir é algo que Jesus faz com a própria vida. Ele nos serviu se entregando para morrer na cruz. O Evangelho nos fala de um Deus que vem ao nosso encontro como servo. O nosso Salvador é aquele que se fez servo. O nosso Senhor é aquele que nos serviu com a sua vida para nos dar perdão, salvação, reconciliação, vida eterna. De modo que quando você crê em Deus, você é resgatado por Jesus, seus pecados são perdoados, o Espírito vem sobre você. E você então passa a fazer parte da comunidade dos que são servos, servos de Deus, servos uns dos outros. Então, meu irmão, lembra, entre vocês não é assim. Entre nós não pode ser assim. Será que, de fato, essa é a verdade? Será que entre nós é diferente? Será que quem olha de fora tem essa percepção da igreja? Gente disposta a servir uns aos outros. Será que essa é a nossa marca? Devemos ser uma comunidade de servos em que internamente todos se dispõem a servir e externamente precisamos ser uma comunidade serva, uma igreja serva disposta a servir aos que não fazem parte da igreja. Servir a cidade, servir para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Crentes servos, igreja serva. É a nossa identidade. Porque entre nós tem que ser diferente. Entre nós não pode ser assim. Você é servo. A pergunta é, você tem servido? Veja, queridos, somos servos para servir a Deus. Pela graça, você é filho de Deus, mas você também é servo. Você é amado, abençoado pelo Senhor, mas você também é servo. Você é cidadão do reino de Deus, membro do corpo de Cristo, mas também é servo. Você é escolhido, separado, eleito, mas também é servo. Toda a nossa relação com Deus pode e deve ser entendido como uma relação de serviço.
Eu gosto lá, na língua inglesa, quando você tem uma das palavras para descrever a dinâmica do culto. Esse momento como serviço. É o serviço de culto. Por quê? Porque estamos aqui para servir. O culto é adoração. Servimos a Deus com o nosso tempo, com as nossas orações, com nossos louvores, com nossos recursos. Não tem a ver com as nossas preferências pessoais. Servimos a Deus com tudo que fazemos aqui. Servimos a Deus em funções específicas. Lá no texto grego, quando Jesus fala aqui do servo, do servir, literalmente ele vai usar a palavra diaconia. Então, em que pese a gente tenha na igreja aqueles irmãos que são os diáconos, a palavra diácono significa servir, servo, diaconia, servir. Em Cristo, todos somos diáconos. Então você tem a diaconia da recepção, a diaconia da música, a diaconia das crianças, a diaconia da transmissão. Tudo é diaconia. Alguns trazem um título, alguns trazem responsabilidade, mas o serviço é de todos. Servimos a Deus, servindo a nossos irmãos. Nesse momento, eu sirvo você por meio da ministração da palavra. Mas primeiro, eu estou servindo a Deus. Então a gente precisa dessas duas referências. Eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a meu irmão. Por um lado, tudo que fazemos é serviço a Deus, para a glória dEle, segundo a vontade dEle. Por outro lado, servimos as pessoas dentro e fora da igreja. Quando você está evangelizando, você está servindo a Deus e servindo aquela pessoa com o evangelho. Quando a gente age com caridade, solidariedade, servimos a Deus e servimos aquela pessoa por meio de uma ajuda concreta. Aqui, irmãos, muitas vezes nós tropeçamos, porque às vezes a gente só olha para a pessoa e esquece de Deus, o que nos leva a equívocos. Às vezes a gente quer servir na igreja para agradar as pessoas. E aí, por outro lado, se eu não gosto da pessoa, eu não quero servir. Então, se eu não gosto do fulano, eu não vou orar por ele. Eu não vou servi-lo com as minhas orações, com a minha atenção, com o meu tempo, com a minha ajuda, com os meus recursos, com o meu ministério. Há pessoas que deixam de servir porque não receberam do outro o retorno que esperavam. Não servimos as pessoas porque elas são legais e merecem. Servimos porque somos servos de Deus. Ele é o nosso Senhor e Ele nos manda servir aos nossos irmãos. Não é uma questão de opção, de preferência, de escolha. Agora, também é um equívoco a gente servir olhando para Deus e ignorar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque aí a gente perde a empatia. O meu serviço a Deus precisa levar você em consideração suas necessidades. É a base, por exemplo, a gente ter na igreja serviços segmentados. Então, entendemos, por exemplo, que as crianças que estão lá em cima precisam de um serviço específico da palavra de Deus, que levem a sua condição de criança em consideração. E assim vai com os ministérios voltados para adolescentes, para jovens, entre outros. A carta de Tiago nos orienta a levar em consideração a situação da pessoa a quem vamos ministrar. Então, se você vai ministrar alguém que está com fome, não adianta você dar a palavra sem partilhar o pão. A situação do outro importa, porque eu estou ministrando a Deus, ao outro. Servimos a Deus, servindo a pessoas. Parábola do bom samaritano,
ensina para a gente que muitos religiosos se apresentam como servos de Deus. A gente às vezes é assim, bate no peito, eu sou servo de Deus, eu sou uma serva do Senhor, servo do Deus vivo, mas às vezes somos completamente insensíveis ao sofrimento alheio. Dizemos que estamos olhando para Deus, mas nossos olhos estão fechados para quem está ao nosso redor. Servimos as pessoas como servir a Deus. Servimos a Deus olhando para as pessoas. Isso vale, irmãos, aqui para a igreja, mas para o nosso dia a dia. Família, amigos, vizinhos, trabalhos, colegas. Em todos esses espaços, somos servos do Senhor. Em todos esses espaços, somos instrumentos para abençoar vidas. Veja, para terminar, queria que você lembrasse ao que o apóstolo Paulo diz. Ele vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, façam para a glória de Deus. Por que eu vou fazer para a glória de Deus? Porque comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, eu estou servindo a Deus. Eu preciso estar intencionalmente servindo ao Senhor. Então, queria terminar convidando você a refletir. Jesus falou, não será assim entre nós. Não será assim entre vocês. Será? Será que de fato não é assim entre nós? Será que a sua posição no reino é de servo? Ou você está como um espectador de um show? Você está como servo? Ou você está como um consumidor de religião? Um consumidor de culto? Um consumidor de conteúdo? Você está como servo? Ou talvez você esteja como um analista, sabe? Um comentador de culto, um comentador de igreja. E aí você faz observações sobre o que está certo, o que está errado, sobre as pessoas, o pastor, a liderança, os irmãos. Você está como servo? Ou você está como um cliente que espera ser bem servido? E claro, como um bom cliente, você acha que sempre tem razão. Você está como servo? Ou será que você está como um senhor que só quer fazer o que quer? Somos servos ou ajudantes? Sabe? De vez em quando a gente dá uma força para Deus, aos domingos, assim, umas 2 horas. Somos servos. Ou será que nós nos achamos importantes demais, ocupados demais para servir? Somos servos? Ou será que, ao invés de servos de Deus, somos servos da nossa vaidade? Servos das nossas vontades? Servos de alguém ou de alguma coisa? Jesus olhou para os discípulos e disse, não será assim entre vocês. Será que de fato não tem sido assim entre nós? Será que de fato cada um de nós tem se colocado diante do Senhor como servo? Não adianta você dizer que é servo de Deus, se você não está disposto a servir. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ore de forma muito sincera nessa hora.
para que de fato você assuma essa posição. Sabe, não tem opção, não tem escolha, não tem alternativa, não tem para onde você possa ir. Na relação com Deus, só existe uma posição que você pode ocupar. E enquanto nós não ocuparmos essa posição, estamos fora do lugar que Deus deseja para a gente. O Evangelho nos desafia a crer e reconhecer Jesus como nosso Salvador e Senhor. E se eu digo que Ele é Senhor, eu estou me colocando na posição de servo. Servo de Deus é aquele que se dispõe a servir. É mais do que um espectador, é mais do que um consumidor, é mais do que um analista, é mais do que um observador, é mais do que um ajudante, é mais do que alguém ocupado demais. Essa é a minha identidade espiritual. Esse é o lugar que eu preciso ocupar. Fale com o Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor veio ao nosso encontro. Ó Pai, porque o Senhor nos serviu com a vida do seu Filho. Cristo nos serviu entregando, Senhor, a sua vida por nós na cruz do Calvário. O Filho do homem, Senhor, não veio para ser servido, mas para servir. E o resultado desse serviço, Senhor, é que hoje nós temos perdão. Hoje fazemos parte do teu reino. Hoje somos teu povo. Senhor, mas a verdade é que nesse mundo, nessa vida, muitas vezes é tão difícil a gente ocupar essa posição de servo do Senhor. Há tantos pensamentos em nossa mente equivocados. A Deus, em nome de Jesus, atua com graça sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, esteja mudando a nossa mente, ó Deus, mudando o nosso entendimento, e nos faça, Senhor, ocupar esse lugar, essa posição de servos do Senhor e de servos dos nossos irmãos. Senhor, que todas as desculpas, justificativas possam ser, Senhor, vencidas por uma disposição sincera de estar aos pés de Cristo. Pai, faça da tua igreja nesse lugar uma comunidade, Senhor, de homens e mulheres dispostos a te servir e que servem uns aos outros e que têm o coração aberto e uma visão missionária para servir aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos nos sentir, Senhor, abençoados, felizes, ó Deus, em servir ao Senhor. Tira de nós, ó Deus, a mentalidade mundana, Senhor, que nos impede, Senhor, de servir, que nos faz sentir mal ao servir, que nos faz evitar o serviço. Ao contrário, Senhor, que possamos, ó Pai, entender que não há outro lugar que nós devamos ocupar que não seja esse, Senhor, de servo do Senhor. Isso é um privilégio, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, e o Senhor, ó Pai, deu a vida do seu Filho, para que hoje nós fôssemos servos do Senhor, uma comunidade viva de servos do Senhor. Atua entre nós, e
nos faça servos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.